Até hoje, uma das maiores dúvidas que todo mundo tem na política é como a Janja conseguiu se eleger, já que ela consegue ter cargo de chefe de Estado, o nome pelo menos, e fazer viagens estrondosas com o nome da Federação Brasileira e etc, né? De certa forma, se ela foi eleita, eu não sei, mas que isso não é atribuição da primeira-dama e com certeza nunca vai ser, pois é, isso a gente tem certeza. Mas uma coisa que todo mundo deixa pecar e quer saber mais ainda é como o PT consegue fingir que nada aconteceu. Pois é, os deputados, agora no caso, estão começando a questionar como são os gastos da comitiva de Janja nas Olimpíadas em Paris. Só agora, depois de quase, vamos dizer, uma semana que a Janja já foi, as pessoas querem questionar o porquê ela estava gastando dinheiro público usando de viagem para Paris. Como a gente já gosta de viajar, galera, mas a grande questão é que o dinheiro das viagens não é o dela, e sim o dinheiro seu, do seu bolso. Enquanto você podia estar para Paris, ou seja, economizando seus impostos, ele está sendo gasto para que a Janja esteja no Paris em seu lugar. Pois é. O 360, né, o Diário do Poder, no caso, ele colocou o seguinte: os parlamentares eles enviaram um requerimento de informação ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para ver o que estava acontecendo dessas viagens doidas da Janja. Gente, tenho que falar uma coisa para vocês. Eu realmente acho que isso é uma preparação da Janja para 2026. Acredito muito que Lula não vai querer concorrer em 2026 por motivos óbvios, né? E assim, a polêmica de que ele já não tá tão legal assim é uma coisa que vem muito à tona. Mas é o seguinte: quem iria substituir o Lula? A gente tem vários nomes aí do PT, mas nenhum desses nomes é em potencial. Então, o que o PT pensou? Se a gente não consegue emplacar o Lula, vamos emplacar a Janja como primeira-dama, já colocando ela para fazer vários cargos que são de membros do governo. E aí, quando chegar 2006 e a gente jogar ela para candidata a presidente, é muito mais fácil da gente conseguir colocar a mulher, então, como presidente da República. Bem dizer que eu acho que podem colocar ela para fazer todos os papéis do Lula, todos os papéis dos ministros, que mesmo assim a gente não consegue ter o apoio do povo e conseguir ganhar. Até mesmo do Bolsonaro, se eu estivesse elegendo, do Tarcísio e até mesmo da Michelle, né? Quem você acha que ganharia? A Michelle ou a Janja? Até onde eu sei, as pessoas gostam muito mais da Michelle Bolsonaro do que a Janja, não é mesmo? Mas põe nos comentários o que vocês acham. Põe aí que eu quero ver o enquete de vocês. E vamos lá, né? A Janja viajando, a Janja fazendo seus rolezinhos, né? Ou seja, Janja se divertindo, estando sozinha ou com o Lula, né? A gente também tem outros fatos que estão acontecendo no Brasil. E assim, não tem como não dar palco para esses outros temas. E assim, o rolê da vez, a pergunta da vez é para Carmen Lúcia, tá? Ou seja, vocês sabem, a ministra do TSE. A matéria põe o seguinte: a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Carmen Lúcia, disse nesta quinta-feira que o foco da atual atuação do tribunal será garantir à sociedade a tranquilidade das eleições municipais em 2024. No primeiro turno do pleito, ocorre no dia 6 de outubro e o segundo é no dia 27 de outubro para os municípios com mais de 200 mil eleitores. O que acontece? Está tendo as eleições agora no Brasil em 2024. Só que não são eleições presidenciais ou federais, são eleições municipais, ou seja, é para ser vereador e é para você ser prefeito. Então, se você quiser candidatar, fique à vontade, porque esse é o ano para você conseguir ter um desses dois cargos. E o que rola? Bem antes dessas eleições, a gente está vendo agora, que vai acontecer em outubro ainda no Brasil, o Nicolás Maduro ele já falou umas coisinhas sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Que vocês viram que o Nicolás Maduro detonou o sistema eleitoral brasileiro. Ele disse, vocês querem falar que vocês são bonitões, então por que vocês não auditam urna? Por que vocês não têm um papelzinho? Por que vocês não fazem isso? Porque pelo menos a Venezuela faz isso. Aí depois a gente ainda teve o fato de que o próprio Lula virou e falou que o sistema da Venezuela era mais seguro do que o do Brasil. E aí o que aconteceu? A situação pegou muito ruim para o TSE, porque o TSE ficou ali
Galera, vocês estão metendo pau no TSE, o próprio presidente da República mete pau no TSE e a galera lá de fora mete pau no TSE. E a gente tem eleições agora esse ano. O que a gente vai fazer agora, depois desse belo caos que aconteceu? Ou seja, a Carmen Lúcia falou: pronto, vamos fazer uma nota, vamos explicar que as eleições agora vão ser mais bem fiscalizadas, que a gente vai fiscalizar essas eleições para que tudo fique correto para as eleições municipais em 2024, porque agora quem toma conta do TSE é a Carmen Lúcia, tá? Então a gente vai ter uma fiscalização provavelmente massiva em 2024 das eleições para, ou seja, os prefeitos e os municípios, né, gente? Enquanto a gente fala de município, tem um que se destaca entre os outros como um dos mais polêmicos, né? Chegando aí a nível de quase presidente da República. Entre as eleições que a gente tem umas que se destacam mais do que as outras, né? E vocês sabem de qual a cidade que eu tô falando, que as eleições são quase tão importantes quanto a do estado, né, quanto do país, vamos dizer assim, né? E é a cidade de São Paulo, ou seja, o polo econômico brasileiro vai ter as eleições. E para piorar, a situação tá tão louca que você não tem noção. Vamos começar que o Lula virou e falou que a melhor opção para São Paulo seria o Boulos, porque o Boulos legal, ele é da paz, tranquilo, é good vibes que eles falam, né? E o que acontece é que de um lado a gente tem o Ricardo Nunes apoiado pelo Bolsonaro. E aí a gente tem a Tabata Amaral e também o próprio Pablo Marçal ali jogado na sociedade, perdido, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, enquanto o Bolsonaro dá apoio a um, o Lula dá apoio ao outro, a gente tem esses dois candidatos que estão ali, ó, somente para estar, não é mesmo? Só que dentro dos candidatos, teve um que se destacou até mais do que os próprios candidatos indicados pelos presidentes, que foi o Datena. Pois é, o Datena, há poucos dias atrás, ele resolveu que quase iria desistir da sua campanha e agora ele é um dos mais cotados para que seja o prefeito do estado de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo. Essa pesquisa saiu há um dia atrás, dois dias atrás, mas ainda gosto de relembrar para vocês porque, querendo ou não, gente, os dados ainda não mudaram, não teve nenhuma atualização, tá? Então, ou seja, as eleições para 2024 em São Paulo, no caso, o Nunes tem 20%, o Datena tá com 19% e o Boulos também tá com 19%, diz a Quest aí. Então, a gente tá vendo que a própria prefeitura de São Paulo, ela tá com uma coisa muito acirrada. E ao contrário do que eu esperava, era que o Pablo Marçal estaria no nome dessas pesquisas. Mas parece que não, que o Pablo Marçal está para trás nas pesquisas e os principais são os candidatos apoiados pelos presidentes e o Datena. Ou seja, o Pablo Marçal, ele não conseguiu emplacar do jeito certo ou a matéria não emplacou o Pablo Marçal do jeito certo? Deixa uma dúvida, mas quero saber de vocês. Vocês acham que quem vai ganhar a prefeitura de São Paulo? Vai ser o Nunes? Vai ser o Datena? Vai ser o Boulos? Quem que é o melhor candidato para vocês? Na minha visão, eu gosto bastante do Pablo Marçal para um provável candidato do estado de São Paulo. Mas, entre os outros, tirando o Pablo Marçal, eu tenho que seguir a vibe do Nunes, que aí é a melhor opção mesmo. Mas e aí, põe nos comentários o que você acha que é a melhor opção para o estado de São Paulo. Ou então, o que você acha que deveria se candidatar a essa eleição aí pro próprio governo de São Paulo, no caso, na prefeitura de São Paulo. Põe aí. Só que o que acontece? A corrida para a prefeitura de São Paulo está acirrada e vocês sabem muito bem disso, mas veio cheia de conflitos, veio cheio de brigas, veio cheio de coisas e processos, principalmente por parte do Boulos. Até mesmo teve pedido para combater a fake news no meio disso tudo, sendo que a própria pessoa que pediu para combater foi a que mais fez fake news e sofreu um processo por fake news. Ou seja, está sendo apocalíptica a prefeitura de São Paulo, mas tem um outro motivo também, em um outro lugar, que está apocalíptico do mesmo jeito. O que acontece? Na Venezuela rolou o seguinte: o Maduro ele ficou revoltadinho porque ninguém mais apoiava o seu governo ditatorial e o seu golpe, a não ser o Brasil, que ficou bem ali perdidinho no meio dessa situação, né? Esperando umas atas que talvez sejam falsificadas pelos chineses, né? Mas quando o próprio Maduro resolveu
dessas revoltas dele, ele disparou contra as embaixadas dos países, ou seja, 7 países conseguiram ir embora da Venezuela em um dia, para vocês terem noção. Entre eles incluía o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e os outros países da América, que quase todos. Ou seja, na América aqui não ficou quase ninguém que estava com a embaixada lá na Venezuela. E um dos principais foi a Argentina, tá bom? A Argentina foi um dos principais que pegou essa embaixada e vazou. Só que o Maduro foi mais extremo com a Argentina. Vazou, falou, não quero que vocês nunca mais pise aqui. E acabou que quem tem que tomar agora a responsabilidade pela Argentina, a pedido dos argentinos, são os brasileiros, tá bom? Então o brasileiro vai representar os argentinos lá na Venezuela. Só que é o seguinte, o governo argentino, o porta-voz do governo argentino, né, ele meio que nega que o agradecimento de Milei foi direcionado ao Lula, porque na hora que a embaixada foi passada para o próprio Brasil, o Milei fez um agradecimento. E o porta-voz nega que tem relação com o governo Lula. Ou seja, é para dizer que o Lula e o Milei são duas coisas que não se misturam. São, vamos por exemplo, água e óleo, entendeu? Então, duas coisas que não se misturam e o porta-voz do governo já quis provar isso. Não é porque a gente está agradecendo que o agradecimento foi direcionado para o Lula e que a gente gosta do Lula. Deixou bem claro isso. Vamos dar uma olhada no vídeo. Compleja situación con el dictador Maduro. No hay no es personal hacia No, claro Lula. que no, claro que no. Y con el tema de Brasil, el agradecimiento del presidente, ¿es a Lula da Silva o a Brasil? No, el agradecimiento del presidente es un agradecimiento en términos de relaciones diplomáticas y de lo que Brasil ha aportado a darnos una mano en esta compleja situación con el dictador Maduro. No es personal hacia Lula. Claro que no. E com o tema... Vocês viram, ele disse que o agradecimento foi por termos de relações diplomáticas, ou seja, não foi um agradecimento voltado só ao Lula, ao governo petista, foi um agradecimento que foi voltado às relações diplomáticas entre o Brasil e entre a Argentina, ou seja, independente do presidente que estaria lá, Milei agradeceria do mesmo jeito, a mesma coisa de falar isso. Que não é pelo governo petista e pela amizade, duas coisas que a gente sabe que Milei sabe diferenciar muito bem, ao contrário de Lula. Uma coisa é de relações diplomáticas e outra coisa é aí uma amizade entre os presidentes, né? Ou seja, duas coisas totalmente diferentes. E a gente viu isso muito com a Argentina nesses últimos tempos. Já o Brasil ficou em cima do muro, fez caos e não soube dividir o que era uma amizade, o que era uma relação. E aí deu muito problema, né? E o povo caiu matando, entre eles também próprios jornalistas e comentaristas que não gostaram muito e com razão, né? Quem vai gostar das falas do Lula e principalmente depois que a OEA fez o pedido de prisão pro Maduro. Prisão de Maduro é caso de prender o presidente reeleito da Venezuela? Na sua avaliação, a OEA acertou ao fazer este pedido? Sim, e Luiz Inácio Lula da Silva é cúmplice político desse banho de sangue na Venezuela. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Seja por omissão, seja por conivência ou por endosso ao regime de Nicolás Maduro, o Lula é moralmente responsável por essas mortes e pelas centenas de detenções perpetradas por essa tirania que só trouxe fome, violência e exílio. Segundo aqui a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, desde 2004, 6 milhões e 600 mil venezuelanos foram forçados a deixar o seu país. Mais um êxodo aí para conta da esquerda socialista. Apenas aqui no ano de 2018, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos denunciou o potencial extermínio de opositores políticos na Venezuela na ordem de 14 mortes por dia. Pessoal, isso é equivalente a mais de 5 mil homicídios em apenas um ano. Não à toa, o Brasil, assim como a maioria das democracias ocidentais, rompeu, ou pelo menos restringiu relações com esse regime assassino. Um regime que censura, persegue, tortura e mata quem ele não consegue corromper. Até o belo dia em que o amor venceu no Brasil e Lula da Silva, esse grande estadista, esse grande humanista, foi reconduzido do cárcere à presidência da República em uma notável volta à cena do crime.
para usar a expressão exata cunhada pelo nosso vice-presidente, senhor Geraldo Alckmin. Ano passado, o Lula fez questão de receber e de prestigiar o seu ditador de estimação e afirmou com a maior disfarçatez e o absoluto descompromisso com a verdade. Aspas, companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, a narrativa do autoritarismo. O Celso Amorim, que era meu ministro, hoje é assessor especial, e eu andávamos pelo mundo explicando que a Venezuela não era do jeito que as pessoas diziam que ela era, ou seja, que ela é uma ditadura. E vejam só que lição valiosa que o presidente do amor entregou de bandeja para o seu companheiro genocida. Aspas, se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Está nas suas mãos, companheiro Maduro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Fecha aspas. Bom, dito e feito. Enquanto Lula da Silva inventava narrativas para incluir a Venezuela no Mercosul, violando os tratados internacionais que impedem a participação de ditaduras no bloco, o seu amigo ditador fingia um compromisso com a democracia e com eleições livres para suspender sanções internacionais e capitalizar seu governo corrupto. Enquanto o governo Lula tentava viabilizar com dinheiro público brasileiro o financiamento de novas obras numa Venezuela que está quebrada e inadimplente, o Maduro ia cerceando a oposição, impedindo seus principais nomes de participarem da eleição, como bem colocou o doutor Zé Eduardo. Aí chega o período eleitoral e o companheiro do Lula faz uma última advertência explícita aos seus adversários políticos, aspas, se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida, vamos garantir a maior vitória da história. Bom, até o Lula se disse assustado com essa fala, mas o Maduro sugeriu que ele tomasse um chá de camomila e ficou por isso mesmo. Vejam o que disse o ditador. Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Na Venezuela vai triunfar a união cívico-militar policial perfeita. Bom, além de todas essas ameaças, o Maduro prendeu dezenas de opositores políticos, fechou outro tanto de veículos de comunicação que tinham a ousadia de criticá-lo. Mas, para surpresa geral, a oposição popular à ditadura é tão grande que mesmo com intimidações, mesmo com trapaças e mesmo com a fraude no resultado oficial, ficou explícita a derrota do regime autoritário nas urnas. E o que fez a esquerda brasileira, que ao contrário do Dr. Zé Eduardo, não evoluiu, ficou no mesmo lugar ou até involuiu. O Itamaraty do governo Lula saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Uma jornada aí, como eu disse, marcada por perseguição política, por censura, por fraude nos resultados, por prisões arbitrárias, pela morte de manifestantes. Aí o PT do Lula reconheceu a vitória fake da sua ditadura de estimação e ainda qualificou esse processo fraudado, como democrático e soberano. E o próprio Lula, depois de um silêncio constrangedor que durou dias, disse ontem, que o processo eleitoral é normal e tranquilo, que não há nada de grave, assustador ou anormal e que eventuais disputas devem ser confiadas à justiça da Venezuela, que é controlada, como todos sabem, por Nicolás Maduro. Então, na contramão dessa insanidade lulopetista, o secretário-geral da OEA destacou o óbvio, aspas, Maduro anunciou um banho de sangue e está cumprindo. Chegou a hora da justiça e vamos solicitar a imposição de acusações com um mandado de prisão. E assim, de verdade, é um alento ver que há autoridades fazendo a coisa certa, mas é uma pena que o Brasil do Lula seja um grande protagonista no apoio a ditaduras, mas um mero figurante na luta desses países pela democracia. Pois é, gente, vocês viram que o Brasil ele não anda numa situação boa. E uma coisa que eu tenho que dizer, se o Lula mesmo, ele tenha se comprometido, tenha falado tudo isso, ele está conivente. Por quê? Por que eu falo que ele está conivente? Porque se você apoia, se você fala, se você entra no meio desse conflito, você vai até o final do conflito. Deixar pela metade mostra que ele não quis interferir contra o Nicolás Maduro e não se preocupou nem um pouco com a parte de populações, com a parte de direitos humanos e não se preocupou nem um pouco com a vontade popular da Venezuela.
Ou seja, uma coisa que ele disse que se preocupava muito com o povo venezuelano, né? Ele fez campanha para o Maduro desde o início dos seus primeiros mandatos. Então a gente já viu que o Lula começou lá atrás fazendo campanha para o Maduro, nos primeiros mandatos dele, e continuou ainda disse que ia provar para o mundo que a Venezuela não era uma ditadura. Mas o que o Lula fez foi provar que a Venezuela é sim uma ditadura e ainda mais colocar ele como no fogo e o Brasil como se fosse um país conivente com as ditaduras. Ou seja, mostrou ainda mais a vergonha que é a Venezuela e o governo brasileiro nesses últimos tempos com o governo petista. Ou seja, ficou cada vez pior e cada vez mais nítido o quanto Lula destruiu praticamente a imagem do Brasil perante o mundo, coisa que ele disse que tinha voltado para recuperar, né? Ele falou, eu vou recuperar a imagem do Brasil no meio do mundo, mas na verdade ficou pior, porque o mundo inteiro se juntou para detonar o Brasil, tá? E outra coisa que aconteceu, muito drástica do governo Lula, que assim como o do Maduro não deu para controlar, não deu para você passar um pano, foi o caso também da morte do líder do Hamas. Ou seja, o governo Lula ele passou pano pro próprio Maduro, que é um ditador, genocida, né? Que o governo Lula chamou tanto o Bolsonaro de genocida, agora o Maduro, que é um genocida de verdade, disse que ia fazer um banho de sangue se caso ele perdesse. O governo Lula não chama ele assim, chama ele de vitorioso e completamente fez eleições pacíficas. Mas é isso. E por outro lado, enquanto o governo Lula passava pano para o Maduro, tinha o Alckmin lá se encontrando com o Irã, né? E também passando pano para o Irã e para o Hamas. E o governo Lula também passou pano pros líderes. Para quem não sabe, ou para quem já sabe, o líder do Hamas ele foi morto dentro do Irã, tá? Tinha uma bomba na casa dele, ele entrou lá, explodiu, já era. E o que aconteceu? Quem era o responsável por isso era o governo de Israel. Só que esse cara que foi morto não era um cara gente boa, não, que ajudava as pessoas, plantava árvore, que fazia tudo que as pautas da esquerda diz que defende. Muito pelo contrário, ele era outra pessoa que era extremamente ditatorial. Aliás, começou uma guerra e, além de tudo, né, viu seus filhos, seus netos morrerem e fingiu que nada estivesse acontecendo. E, além disso tudo, também é um cara que sempre fez mal para o povo palestino. Acho que o governo Lula ele tem uma ânsia e uma vontade louca de se aliar a pessoas que são contra a democracia. Mas dê uma olhada. O assassinato do chefe do escritório político do Hamas, tá? No caso, Ismael Haniyeh do Teherã, que é esse líder, ele morreu e o Lula condenou, ou seja, o governo brasileiro ele condena venericamente, né, o assassinato do chefe de escritório político do Hamas, no caso, esse cara que aconteceu aí, né, ontem o ocorrido, tá? Ou seja, o cara morreu e ontem o governo Lula resolveu falar sobre o tema. E galera, convenhamos, o cara defende um cara que pertence ao membro do Hamas. Pô, uma organização que vocês sabem, né, galera? Não tem nem o que falar. Que matou milhões de pessoas, que amedrontou a população própria do país dele e além de ameaçar a população de outro país e sempre manter-se sob o controle do governo. Ou seja, o caso da faixa de Gaza e o caso do Irã são até mesmo piores do que o da Venezuela. Não estou falando que a Venezuela é ruim, é uma bosta, uma porcaria o da Venezuela, tá, gente? É assim, é uma coisa horrorosa de você se ver. E o caso é que o que a gente tem que lembrar do Teherã, o do Irã é pior ainda, ou seja, lá é um regime autoritário extremamente grande. Lá é um regime que a gente olha e fala que é um dos mais sanguinários que existe no mundo. E é tão sanguinário que a gente pode dizer que a própria população do país sofre e ainda entra em conflito com outros países. Ou seja, alguma coisa que os líderes do Hamas, o líder do Hezbollah e até mesmo de organizações, que vocês sabem qual é o nome, que eu não posso dizer, né? Eles fazem uma manipulação inteira
na mente dos jovens, tá? Para que comecem a servir o exército deles e depois esses jovens vão à luta e muitas das vezes morrem, achando que estão morrendo pela glória, mas na verdade é uma coisa totalmente inventada pelos próprios líderes, ou seja, querendo ou não, até o recrutamento dessa galera é uma coisa já terrível, tá, gente? E fora, vamos contar, atrocidade. Para quem não sabe, os grupos terroristas do Irã e da Síria são um dos mais sanguinários, os piores que tem da história, ou seja, consegue ser uma das organizações mais lascadas de todas, ou seja, uma das organizações que fazem uma das maiores. Quando eu falo sanguinário, gente, quando eu falo essa palavra, eu não posso nem citar exemplo do que acontece aqui. Mas, se você quiser ver, se você vai lá no Twitter, você vai procurar o nome das organizações, você vai ver o que acontece. Gente, bebê no forno, pelo amor de Deus. Assassinato das pessoas. Vocês viram o que aconteceu lá? Teve uma galera que ficou despendurada em carro, sendo aí, né, torturado, tendo várias outras coisas, tendo aí problemas para eles. E, assim, isso é uma democracia? Isso é um cara que merece o reconhecimento do governo brasileiro, dizendo: nossa, sinto muito pela sua morte, você era uma pessoa tão boa. Será que isso é algo bom? Isso é algo que merece um reconhecimento? Porque até onde eu entendo, não deve ter reconhecimento nenhum. Não deve ter nenhum governo virando e falando: nossa, é lamentável a morte de uma pessoa que terminou com a vida de outras, com uma pessoa que foi contra a liberdade de outras. Eu acho isso inaceitável, mas o governo Lula consegue fazer quase tudo que é inaceitável para a população e para todo mundo no mundo, né, gente? O que acontece? Vamos terminar o nosso vídeo, mas quero trazer duas matérias importantes que eu vou passar só de relance para vocês, porque senão vai ficar muito enrolado o nosso vídeo. O que acontece, né? As guardas municipais, elas crescem sem controle no Brasil, no centro de uma disputa por poder e votos. O seguinte que o Estadão colocou, ó: segurança pública. Novas políticas estão surgindo nas cidades brasileiras como resposta de prefeitos ao aumento da violência, cada uma à sua maneira, a maneira como modus operandi irregular. Ao longo das últimas décadas, o país intensifica uma municipalização da segurança pública, com reflexos nos bairros, nas cadeias e nos tribunais de Brasília. Os fenômenos estão expressos no surgimento de novos fortalecimentos de guardas civis municipais em cidades de todos os tamanhos, do norte ao sul do Brasil. São tropas pouco fiscalizadas, atreladas à vontade política de prefeitos e com uma maioria que segue a legislação. Elas agora estão em plena articulação para se converterem literalmente em política municipal. Ou seja, a matéria ela traz dois pontos principais. Uma, falando que o aumento da segurança no Brasil por parte de guardas municipais pelos prefeitos, ou seja, não guarda de outros setores, está aumentando. E além disso também, a própria polícia no Brasil está virando uma espécie de moeda de troca política, ou seja, esse prefeito ele fornece segurança para você com a polícia. Então, a polícia, por ser municipal, quem controla é o prefeito. Quem tem o poder, entre aspas, é o prefeito. E quando chega para o povo, o prefeito vai usar isso como discurso político. E como o povo quer segurança, acontece que o povo vai votar nesse prefeito por conta da segurança. Então, agora, nessa época eleitoral, estão usando a segurança pública como uma espécie de moeda de troca para você conseguir um voto. Ou seja, seria usando a polícia, né? Usando a polícia como uma moeda de troca para votos, tá, gente? De certa forma, se tem segurança e os policiais estão fazendo o trabalho, eu não vejo problema nisso. O importante é que o Brasil esteja seguro e que as pessoas também estejam seguras. Se o prefeito está usando como moeda de troca ou não, resumindo, se ele está cuidando da segurança ou não, a gente pode dizer que isso aí é uma coisa meio particular de cada município. Então, o importante é que a segurança esteja sendo feita. E claro, se o prefeito consegue resolver a segurança de um lugar, a chance que ele tem de conseguir mais votos, sendo por guarda municipal ou não,
é muito maior, não é mesmo? Mas hoje a gente vai ficando por aqui com vocês e logo logo a gente traz mais informações. Então já fica ligado aí para não perder as informações ainda do dia de hoje.